bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Hoje nós vamos trabalhar um assunto bem interessante, o descritor 1 de matemática, referente à sala do 5º ano. Para aqueles alunos que estão com dificuldade ainda em identificar a posição ou movimento de qualquer objeto em espaços gráficos, tipo mapas, croquis, maquetes. Então, nessa aula de hoje você vai entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Então, fique atento, olhos na tela e eu garanto que hoje você tira essa dúvida. Então, vamos trabalhar o descritor 1 de matemática do 5º ano. Vamos para a aula. Primeira coisa a falarmos sobre esse tipo de descritor é o seguinte: você tem uma mão direita e você tem uma mão esquerda. Então, você tem um lado direito e tem um lado esquerdo. Mas quando você vem para a lousa ou para a sua folha de caderno, ela vai fazer isso daqui, ó. A mão que você escreve é o lado direito também, para esse sentido. E a outra mão, o lado esquerdo. Isso é muito importante na hora de fazer essa atividade. Porque geralmente as opções vão vir de que maneira? Ah, Tiago foi de um ponto A até um ponto D. Aí vai ter aquela folhinha quadriculada, cheia de quadradinhos do mesmo tamanho. E vai ter um percurso já demarcado. E você vai ter que contar os quadradinhos. Contar os quadradinhos é fácil. A questão agora é saber, girou para a esquerda ou girou para a direita? Porque a folha vai estar demarcando um sentido de caminhar, de andar. Então, se ele está percorrendo, se eu vou nesse sentido, se o trajeto estiver para este lado, eu virei para a minha direita. Mas se o trajeto estiver para este lado, eu virei para a minha esquerda. Isso quando eu olho a folha. Porque você tem que lembrar desse sentido que eu estou lhe explicando. Eu vou desenhar aqui uma folha de caderno para você entender melhor. Imagine que isto é a sua folhinha de caderno. No seu caderno, como você está vendo aqui na tela do seu celular, computador, tablet, esse sentido é sentido direito, lado direito. Este sentido é sentido esquerdo. Porém, se eu tenho um ponto A e tenho que chegar a esse ponto B, preste bastante atenção. O trajeto já está demarcado, estava desta maneira, tudo bem? Aí a pergunta lhe faz a seguinte proposta: será que você foi tantos metros e depois girou para a esquerda ou para a direita? Exatamente. Você vê que você vai seguindo para o lado direito. Mas aqui tem uma curva. E a questão vai lhe perguntar: essa curva foi para o lado esquerdo ou para o lado direito? Aí você vai falar assim: professor, mas foi para baixo. Não tem essa opção lá não? Não, nem sempre. Lá, como é uma representação da sua vida real, você está caminhando numa rua. Você não vai entrar no chão, ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. É isso que o papel está representando. Então você vai ter que dizer: se o Tiago veio caminhando aqui, e ele veio para esse sentido, quando o Tiago estava caminhando, ele girou para a sua esquerda ou girou para a sua direita? Você vai se pôr no lugar do Tiago. Essas questões dessas provas externas, você tem que se pôr dentro da história. Se você não entrar na história e não fingir que você é o Tiago da história, você vai errar, eu lhe garanto. Então você vai imaginar que você está caminhando. Então se eu caminho e venho para esse lado, lógico que eu girei para o meu lado direito. Se eu tivesse vindo para esse sentido, eu teria girado para o meu lado esquerdo. Muito cuidado com isso, porque é isso que faz errado. Vamos trabalhar esse exemplo. Voltando à história do Tiago. O Tiago estava no ponto A e ele vai ter que caminhar até chegar ao ponto G, que está expresso aqui nessa folha quadriculada. Perceba que na cor vermelha eu já coloquei o trajeto que o Tiago fez. Então eu quero que você me diga qual seria a opção que melhor ia descrever o trajeto que o Tiago fez. Professor, cadê as opções? Hoje eu não quero trabalhar com opção. Hoje eu quero que você veja as opções dentro da matemática. Ao invés de estar olhando a opção e ir descartando aquela que não tem muita lógica, melhor ainda é entender a lógica da questão. Porque do que adianta você acertar uma e errar 8, é melhor aprender a fazer todas e somente conferir o gabarito correto e ponto final. Entendido? Então vamos aprender a entender como é que esse percurso se deu, onde Tiago saiu do ponto A e foi até chegar
a letrinha que tem o ponto G. Tranquilo? Então vamos observar. Perceba que na linha vermelha você tem todo o trajeto que ele fez em pontos onde ele fez uma curva, onde ele girou ou para a esquerda ou para a direita. Ele veio do ponto A e teve que girar no ponto B, teve que girar no ponto C, teve que girar no ponto D, teve que girar no ponto E e teve que girar também no ponto F até chegar ao ponto que tem a letra G. Então vamos ver para quais lados ele girou. Provavelmente o gabarito correto ia estar escrito dessa maneira. Tiago saiu do ponto A e no ponto B ele girou para o seu lado. E aí, qual é o lado? Ó, desceu. Então, se ele desce, se ele está caminhando, ele girou para o seu lado direito. Exatamente para o lado direito dele. Ele seguiu o seu caminho e ao chegar no ponto C, ele girou de novo para o seu lado direito. Seguindo ainda seu percurso, quando ele chegou no ponto D, ele girou para o seu lado esquerdo. Chegando no ponto E, ele girou para o lado esquerdo. E chegando no ponto F, ele girou para o lado direito. Ao chegar no ponto F, ele desce para o ponto G, que é o último giro que ele faz para o lado direito. Isso poderia ser uma das opções, falando dos pontos e dizendo para qual lado ele girou. Vamos recapitular? Recapitulando, vamos agora pelos pontos. Tiago sai do ponto A. Quando chega no ponto B, ele gira para o seu lado direito. Ó, ele vai caminhando e gira para o lado direito. Ele segue o seu caminho, chega ao ponto C, em uma esquina, ele gira para o lado direito. Seguindo o seu caminho, ele segue no ponto e chega até o ponto D e gira para o seu lado esquerdo. Chega no ponto E e gira para o seu lado esquerdo. Chega no ponto F, gira para o seu lado direito. Outra forma que poderia vir também esse tipo de gabarito seria de qual forma? Dizendo quanto mede cada ladinho desse quadrado que está nessa folha quadriculada, nessa malha quadriculada. Geralmente se diz que mede 1 metro. Então vamos usar o mesmo padrão. Vamos dizer que esse espaço que vai do ladinho do quadrado, esse tamanho é de 1 metro e que também esse tamanho é de 1 metro. Então, para qualquer lado que ele faça um giro ou caminhe, a cada quadradinho que ele caminha, quer dizer que ele caminhou 1 metro. Outra pergunta poderia ser, quantos metros Tiago caminhou do ponto A até o ponto G? Então, você simplesmente conta, ó, 1, 2, 3, porque aqui tem 3 quadradinhos. Você não vai contar o 1 do ponto A. O ponto A é o ponto de partida do Tiago, então é o número 0, ele está ali parado, ele não foi nem para um lado nem para o outro. Então o primeiro passo vem no próximo quadradinho. Então aqui você conta 1, 2, 3, para o lado direito 1, 2, já deu 5, para o lado direito 1, 2, já deu 7, para o lado esquerdo 1, 2, já deu 9, para o lado esquerdo 1, 2, 3, 4, já deu 13 e para o lado direito 1, ficou 14. Então o percurso que ele fez foi de 14 metros. Era outro tipo de situação que poderia aparecer. Outra situação poderia ser esta. Perguntar como foi seu percurso por metros. Tipo, Tiago caminhou 3 metros e logo girou para o lado direito e caminhou mais 2 metros. Girou mais uma vez para o lado direito e caminhou mais 2 metros. Chegando no ponto D, girou para o lado esquerdo mais 2 metros. Chegando no ponto E, ele girou mais uma vez para o lado esquerdo, caminhando 4 metros. E o seu último passo foi no ponto F, onde ele girou para o seu lado direito e caminhou 1 metro, chegando no ponto G. Perceba que você vai contar o espaço de um quadradinho para o outro. Na hora que você conta esse espaço, pronto, tudo já melhora. Existem várias situações sobre esse tipo de questão dentro desse descritor 1. Outra situação é essa, que é bem mais simples. Imagine que aqui tem um gatinho. Eu não desenhei porque eu não sou desenhista, ia ficar horrível, né? Eu botei aqui. Imagine que aqui tem um gatinho e lá no topo
tem um mingau que ele quer tomar, ele está com fome. Aí, o gabarito ia ser qual? Ele tem que mostrar o percurso que o gato fez. Mas, professor, aqui não tem medida, só tem os quadradinhos. Exatamente, você só vai contar os quadradinhos. Nem sempre vai ser preciso contar medida. Às vezes é só uma coisinha simples dessa. Aí eu lhe pergunto, como foi que o gatinho fez para chegar até o mingau? Simples. O gatinho, ele seguiu em frente, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, e depois ele girou para o seu lado direito, 1, 2, 3 quadradinhos. É só isso a resposta. O gatinho subiu 1, seguiu em frente, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, e girou para o seu lado direito, 1, 2, 3 quadradinhos. Acabou a questão. Viu como é simples? Vai haver muitas questões que vão ser desse estilo, tranquilo de resolver, e você não precisa ficar nervoso. Analisar o movimento de um objeto em uma maquete, em um croquis, em um mapa, é simples. Não fique nervoso que você vai tirar 10 nas suas atividades. Outra questão simples que envolve o movimento ou a posição de um objeto. Por exemplo, isto é um pote de ouro. Perceba que o que está de azul é um mapa, um território que foi mapeado e bem nesse local tem um pote de tesouro. Eu queria perguntar o seguinte, em qual ponto exato está esse pote de tesouro nesse mapa? Professor, eu não sei, porque eu não estou vendo nada que me diga onde esse pote de tesouro se encontra. É aí que você se engana. Você está vendo aqui uma numeração que vem de 1 a 6 e está vendo aqui as letrinhas que vai de A até F. Agora, o que você tem que lembrar é que na matemática existe uma coisa chamada coluna e existe uma coisa chamada linha. Exatamente. Essas fileiras de quadradinhos que estão em pé, ó, a fileira de quadradinhos da letra A é a coluna A. Essa fileira de quadradinhos da letra B é a coluna B. Essa fileira de quadradinhos da letra C é a coluna C. Ou seja, você tem a coluna D, a coluna E e a coluna F. Quando você vê na parte vertical, no modo vertical, é coluna. Quando você olha no modo horizontal, horizontal é assim, ó, deitadinho. Você tem a linha número 1, ó, a linha número 2, a linha número 3, a linha número 4, a linha número 5 e a linha número 6. E eu poderia lhe pedir que me dissesse, utilizando as linhas e as colunas, qual a localização exata do nosso pote de tesouro, cheio de ouro dentro dele. Tranquilo. Professor, o senhor quer o que primeiro? A linha ou a coluna? A questão vai dizer isso. A questão ela vai explicar se ela quer que você dê primeiro o ponto da linha e depois da coluna, ou primeiro da coluna e depois da linha. Geralmente, olhando as opções, você vai saber. Preste atenção que eu vou mostrar. Perceba o seguinte, ó, essas opções. Quem é que está aparecendo primeiro na opção A? O número, depois a letra. Ah, então a opção quer que eu marque primeiro quem é a linha e depois quem é a coluna. Entendido? Nas nossas opções, qual é a correta? Vamos analisar? A opção A diz que é na linha 5 e na letra E. Vamos ver se isso é verdade. Linha 5 é essa, ó. Linha 5. Então tá aqui a linha 5. E a letra E está na coluna, ó. Então se você ligar, ó, linha 5 com coluna E. O ponto que a opção A deu é esse quadradinho, ó. Linha 5, coluna E. De novo, linha 5, coluna E. O pote está aqui? Não. Então é errado. Não é para marcar a opção A. A opção B diz o que, professor? Diz que tem 4D. Ah, então é a linha 4. Tá aqui a linha 4, ó. E a coluna D. Tá aqui a coluna D. Coluna sempre é em pé. Linha sempre é deitado. Coluna sempre é em pé. Vamos lá então. Linha 4, ó.
coluna D. Ó, linha 4, deitadinho, coluna D, em pezinho. Então a opção correta é a opção letra B de bola. Viu como é simples achar um objeto em uma malha quadriculada dessa? Mas você tem que lembrar que deitadinho é a linha e em pezinho é a coluna. Espero que tenha entendido tudo. Vamos ter aí mais vídeos futuros fazendo simulados do Descritor 1. Esse foi o nosso vídeo da aula do Descritor 1. Por isso que eu não trouxe muitas perguntas, nem muitas coisas para serem analisadas. Eu vim hoje te explicar como encarar uma atividade dessa. Mas não se preocupe, logo logo vai ter resoluções de atividades e nós vamos aprender a entender essas questões melhor ainda. Até a próxima aula.